Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. E hoje estamos recebendo aqui o Fausto Pisolato, que é presidente da Associação de Desportos do Alto Tietê, a ADAD. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano, ou, se você preferir, encaminhe um WhatsApp para o número 97569-1373. 97569-1373. Ô Fausto, obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o convite. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Pô, muito legal estar voltando para casa aqui, Diário de Suzano. Como eu conversei para você, eu morei nesse bairro aqui, a minha infância e adolescência. Então é muito legal estar interagindo. E eu acompanho muito esse programa, né? E é muito legal estar aqui. Ô Fausto, seu nome é totalmente ligado ao esporte, tanto é que você foi secretário, né, de esporte na gestão do Marcelo Cândido. E eu queria saber, assim, antes de começar a falar da Associação de Desportos, um pouco da sua carreira como esportista. Você está comentando, você foi jogador de basquete, é isso? Eu joguei basquete. Na verdade, nós tínhamos aqui um grande jogador de seleção, que era o Eduardão, que inclusive foi prefeito em Poá. 2,6 m, até hoje eu não esqueço. Isso, e o Eduardão, aqui nesse bairro mesmo a gente colocava um suporte de vaso no poste, e um dia ele passou por aí, pegou 2, 3, levou pro Corinthians, e com 12, 13 anos estava jogando no Corinthians. E depois Suzano montou uma equipe principal, através do Adriano Ruiz, que é um técnico da UMEC. E eu comecei a jogar em Suzano. Aí, em um determinado momento, eu comecei a trabalhar na Companhia Suzano como técnico da equipe que disputava os Jogos Operários e tudo mais. E um dia eu tive a felicidade de encontrar com o Sr. Marques. E ele começou a apoiar o basquete. O primeiro apoio que o basquete de Suzano teve foi o Repórter Suzano, foi do basquete. Aí depois... Antes até do vôlei, né? Antes do vôlei, foi o primeiro. Aí depois do Repórter Suzano, nós começamos uma excelente trajetória dentro do basquete. Aí o vôlei foi mais feliz. Aí no determinado momento o Grêmio Repórter resolveu apoiar o basquete em Mogi e o vôlei em Suzano. Aí virou Repórter Suzano Valtra, quando eu fui para Mogi também, cuidar das categorias de base lá. Aí, com o tempo, aí Mogi, Suzano teve uma incrível ascendência no voleibol, e nós ficamos até hoje em Mogi. E até hoje você joga ainda, né? Você estava falando que tem jogos veteranos aí. Jogo os 50 a mais, né? Então o grupo de Suzano, esse antigo Repórter aí, ele joga os 50 a mais, acima de 50 anos. E, inclusive amanhã nós vamos fazer no Clube de Campo de Mogi a final do Campeonato Metropolitano. Tá? Então fica até o convite, né? O pessoal quiser assistir um basquete das antigas, aí amanhã às 11 horas no Clube de Campo. Certo. Nos anos 80, 90, depois, final dos 90, começo dos anos 2000, o basquete no Brasil, ele deu uma caída, voltou agora com o NBB, né? O Novo Basquete Brasil. Times fortes, até tem times tradicionais de futebol, né? Que é o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, estão todos voltando aí. Como que você está analisando essa questão do basquete hoje no Brasil? Olha, cara, eu acho que está num caminho maravilhoso. Eu só acho que a base, depois que eu saí do Repórter aqui, eu fui fazer um trabalho no Colégio São Marcos, um trabalho de base. Um trabalho que deu muito certo. Fomos campeões paulistas e tudo mais. O que falta ver um pouco é a base, né? Porque nós não temos grandes renovações no basquete brasileiro. Se você pegar esses últimos 10 anos da NBB, você vai ver que os protagonistas são os mesmos. Você vai ver Alex, você vai ver Fulvio, você vai ver... Então não existe essa renovação. Eu acho que o campeonato está excelente. Nós temos aí uma cidade vizinha que tem uma das melhores equipes. E tem bastante estrangeiro, né, vindo para o Brasil também, né? Eu acho. Eu acho que o intercâmbio com jogador estrangeiro eu acho legal. Eu não sou muito favorável ao intercâmbio com técnicos, cara, esses estrangeiros. E hoje, há anos, nós temos aí técnicos estrangeiros dirigindo a seleção brasileira, né? Não tenho nada contra.
Mas eu acho que nós temos técnicos gabaritados para realmente seguir com a seleção. O crescimento é em conjunto, né? Não adianta você trouxe o Petrovic aí, e aí? E os jogadores? E o projeto? Então fica meio difícil. E a seleção ainda que precisa se fortalecer, né? Você acha que não consegue ainda ser protagonista aí dos mundiais, né? Não. É a mesma coisa que eu falo para vocês. A sorte ainda é que nós temos a Thelma no Pinheiros, o Eduardo, né? Fazendo um trabalho legal na CBB. Mas não existe a renovação. O voleibol, por exemplo, se eu quiser montar uma sub-20, eu acho que eu consigo, com esse sub-20 do voleibol, disputar de pau a pau com a principal. Já o basquete não. Você vai ver, o Alex está na seleção ainda, o Varejão está na seleção ainda, é um ciclo de 20 anos. Seleção, o ciclo é 10 anos. E jogadores que estão jogando fora, né? Fora, então fica meio difícil. E o voleibol não. Se você hoje me apontar a seleção brasileira, amanhã vai ser diferente. Por quê? Nós temos um sub-20 em Suzano, que tranquilamente esses jogadores daqui a uns dias estão na seleção brasileira principal. Entendeu? Essa renovação no voleibol, ela é salutar. Nossos amigos argentinos, você acha que se preocupam mais com a base, né, no basquete? Nossa, muito. Eu fui o primeiro cara a trazer o Manhano para o Brasil para uma clínica. E ele teve a oportunidade, levou um filho meu para treinar lá, né? Um filho que jogava muito mesmo. Foi treinar. E, cara, chegamos lá, nós levamos um susto. Para você ter uma ideia, até hoje, nós temos sub-12 na federação. Hoje, o estado de São Paulo deve ter aí no Metropolitano, no Paulista, umas 12 equipes. Numa província, na Argentina, nós temos 200 equipes. Então, é uma coisa muito diferente. O que você tira de 200 equipes e o que você tira de 12 equipes. Essa é a grande diferença. Lá ele tem o jogador do tamanho que ele quiser, da idade que ele quiser, da cor que ele quiser, entendeu? Aqui no Brasil não, entendeu? Então, outra coisa também, a participação das escolas. Lá os festivais é feito pelas escolas. Aqui, cara, são os clubes. E se você for a fundo, hoje um jogador sub-12, ele vai treinar num clube, o técnico já pede para ele parar de estudar de manhã ou à tarde, tem que estudar à noite. Entendeu? Não existe escola à noite para 12, 13, 14 anos. O menino para de estudar, treina de manhã e à tarde, que é um absurdo, não é? E depois ele para de estudar, vai fazer um supletivo depois. Se voltar, aí o que acontece? E os pais permitem isso. Então, a não participação das escolas faz com que o menino se perca. E outra, quantos desses meninos vão ser jogador? A gente esquece, né? Quantos vão ser jogador? A minoria. E aí, o que ele vai fazer? Vai ser roupeiro? E quando eu falo ser roupeiro, cara, nós temos exemplos claros na nossa região. Você vê quantos ex-jogadores de basquete hoje, né, se perderam e são roupeiros na região. Não estou denegrindo em nada a profissão de roupeiro, mas, pô, vai chegar uma hora que não vai ter cargo. É muito roupeiro. Entendeu? Certo. Então, fica nessa... Teria que dar uma mudada boa aí, né? Uma preocupação maior com a base, né? E você falou, o basquete nas escolas, né, na Argentina. Nas escolas. Lá não tem diferenciação. Por exemplo, você tem um basquete no bairro. Você pode jogar com o clube, você pode jogar com a escola. Só tem o vínculo lá, você pode jogar. Com esse basquete da sua vila, pode jogar com a escola, não importa. Não importa quem está agregando essas crianças e treinando. Então, qualquer um pode fazer basquete na Argentina. Mas o que eu queria falar também da Argentina, por incrível, houve uma queda muito grande também. Né? Por incrível que pareça, o basquete brasileiro já nivelou com o da Argentina no principal. Agora, nas categorias menores, nós estamos perdendo todo mundo. O basquete americano, logicamente, se acompanha, né? Você tem alguma predileção por algum time americano que você gosta, se simpatiza mais, assim, com o estilo? Tenho com o Celtics. Eu queria até colocar uma coisa eu acompanho, eu tenho o Roese lá, que ele é técnico de uma universidade. E o Roese, nós levamos um suzanense, né, para treinar lá, o Nilson Goulart, hoje ele está em Ponta Grossa. Foi o cara que eu falei, pô, eu vou ser o primeiro técnico da região a draftar um atleta. Você vê como é sério as coisas lá. O Nilson foi para lá, muito bem, MVP o primeiro ano. Foi para jogar. Foi para jogar na Universidade do Alabama.
uma universidade super credenciada. Chegando lá, o Nilson, MVP no primeiro ano. No segundo ano, estava para ser MVP, só que ele repetiu, cara, na universidade. Porque é a coisa. Ele não ganha um tostão. Se você quiser, ele tem casa, comida, roupa e a condução. Ele trabalhava à noite na biblioteca, guardando os livros e tudo mais, ganhava um dinheirinho. E se descuidou. Repetiu e foi expulso da universidade. Você vê a seriedade. Se fosse no Brasil um MVP, passa batido. Educação e o esporte assim, andando junto. É uma coisa, não pode, entendeu? E aconteceu isso. Ele foi surpreendido, ele foi mandado embora, foi expulso da universidade. Então é isso que está faltando no Brasil, cara. Essa agregar isso, né? E qual que é o time que você simpatiza? Celtic. O Celtic, né? É, Boston. Certo. Bom, vamos falar então da DAT, né? DAT. A DAT, na verdade, era a Associação de Basquetebol do Alto Tietê. Isso. Queria que você falasse como que ela se formou. Na verdade, pelo que eu estou entendendo aqui, foi de uma necessidade de ampliar aí o atendimento, né? Começou em 2008, como eu estava no Colégio São Marcos, a gente era federado e tudo mais, tinha gastos. Então nós montamos uma associação sem fins lucrativos para obter patrocínios para manter essas equipes. Tá bem, aí com a crise tudo paramos, o basquete do São Marcos parou. E eu vim para Suzano. Quando eu cheguei em Suzano, eu montei a ABAT e comecei a fazer projetos de lei de incentivo, estadual e federal. O estadual com a isenção do ICMS e o federal com o recurso do imposto de renda. Bom, comecei a fazer. E a coisa cresceu, e até hoje eu estou em Guaíra, Ribeirão Preto, começou por lá, porque nós aqui também não temos o costume do patrocínio, né? A coisa mais difícil aqui é o patrocínio. Aqui na nossa região, o patrocínio parece assim uma ajuda, e patrocínio não é isso, tem retorno dos dois lados, né? Você sana minhas dificuldades e eu promovo a sua marca. E na nossa região isso está muito, muito lento ainda. Comecei para lá e, por exemplo, comecei a trabalhar com várias modalidades, com o judô, com o voleibol, com a natação. E o pessoal estranhava, pô, Fausto, como que uma associação de basquete do Alto Tietê faz um projeto de voleibol? Eu fiz o projeto de vôlei de praia da Federação Paulista de Vôlei. O presidente ficou muito chateado. Pô, uma associação de basquete fazendo voleibol. Foi onde o conselho decidiu a gente mudar o nome de basquete e ir para desporto. Então hoje eu trabalho com várias modalidades, né? São quantas hoje no total? Você tem quantas? Hoje nós ganhamos um pregão, um chamamento agora do skate e da ginástica rítmica. Nós temos 8 modalidades. Nós temos capoeira, handebol, basquete, nós temos judô, temos a ginástica, o skate e também a capoeira, acho que eu já falei. São as 8. E o total de 1.700 alunos. 1.700 alunos. E como que é o atendimento desses alunos? E aí eu emendo a pergunta, qual que é o perfil desses alunos, né? É o perfil de você trabalhar em bairros periféricos, trabalha, e os expoentes desse trabalho vêm para o centro treinar nos grandes núcleos que nós temos, né? O Arena, Paulo Portela e tudo mais. Mas é uma coisa que começa na periferia, não é? E vem para o centro, que é o que tem que se fazer, né? Eu quero elogiar, porque é um projeto, eu tenho 8 modalidades, mas tem várias associações. Eu acho que na região aqui, e é onde a gente peca muito, na informação, né? Hoje o Suzano deve ter agregado a esses alunos mais de 15 mil crianças, entendeu? E que se fizer um trabalho direitinho, isso vai dar frutos aí na frente, né? Com várias modalidades. Você falou que esses alunos ficam em vários núcleos, né? Vários núcleos. Praticamente todos os dias tem escola, associações, igreja,
em todo quanto bairro periférico. A DAT não tem uma sede, né? Na verdade, ou tem uma sede, mas o atendimento não é central, né? Ela tem uma sede administrativa, um escritório, né? Mas ela trabalha realmente onde precisa. Tipo eu falei, a capoeira, tem uma capoeira que nós trabalhamos na sacristia de uma igreja, cara. Entendeu? No salão de festa da igreja. Então, infelizmente, nós não temos instalações, não houve um planejamento para se colocar instalação esportiva em todo o território de Suzano. Suzano cresceu muito. Você vai no Jardim Revista lá, você vê os prédios lá, você vê quantos 1000 prédios nós temos lá. Não é? Então, a instalação ainda é carente. E são alunos de quantos anos? Qual que é a idade? Quanto tempo que eles podem ficar no projeto? De 7 a 17 anos. Ilimitado. Se ele estiver nessa faixa, continua. Nós estamos planejando agora, porque não adianta você oferecer a iniciação e não ter o desenvolvimento. Você começa a fazer um esporte e você não tem perspectiva de melhora, né? Então agora nós estamos voltando aos Jogos da Juventude, nós já estamos focando a competição. Porque sem competição esses atletas vão ficar na monotonia e vão embora, né? Porque o que acontece? Nós já estamos perdendo, como sempre perdemos atletas para a região. Então fica difícil, você não contempla aqui. Hoje eu estava conversando com o Celso Toshiaki, um menino no judô, indo para o Japão também, e começou em Suzano, começou no Terasaki e foi embora. Às vezes vai para São Paulo, né? São Paulo, clube forte Pinheiros, de São Paulo, né? O Pinheiros hoje tem a fama do maior clube formador de atleta. Cara, eles não formam ninguém, cara, eles pegam pronto, né? Você tem um menininho bom no futsal lá, ele vai lá, pega o menininho bom e tem o fruto é dele, entendeu? E vocês estão presentes no Alto Tietê inteiro, né? No Alto Tietê. Eu estou até no litoral agora, né? Nós pegamos projetos em Guarujá, estou em Mogi, estou em Poá, estou em Suzano. E eu quero ampliar. Eu quero fazer com que a gente consiga, né, voltar. Suzano cresceu muito. Então, na minha época, 60, 70, era uma coisa. Hoje, é muito maior. Mas eu quero voltar àquele esquema de formação de atleta. Eu tenho uma frase que seria legal, né? É fábrica de atletas. Nós temos que fazer. Não adianta você trazer um time pronto, né? E ser, legal, o time é campeão, mas, cara, ele mora onde? Ele veio de São José. Ele veio de São José do Rio Preto. O cara veio de Osasco. Cara, nós não podemos condenar a nossa juventude a ser espectador de grandes espetáculos, entendeu? Quando você foi secretário de esporte aqui em Suzano, você, eu acho, se eu estiver errado, você me corrige, você participou daquele projeto Segundo Tempo, certo ou não? Tem. É quase um segundo tempo o projeto não existe mais, né? O Segundo Tempo, praticamente. Não. É aquele negócio, né, cara? Quando você muda a administração, uma coisa que eu sempre falo, nós temos que ter um plano de esporte. A região não tem um plano de esporte. Um plano chancelado por decreto. Vai para a Câmara dos Vereadores e olha, isso tem que ser feito para o esporte. Porque o que acontece, cara? Nós tínhamos o voleibol. Chega um prefeito, tem dívida, corta o voleibol. Nós tínhamos um projeto de massificação, entra outro prefeito, acaba com tudo isso. Se não tivesse decreto, cara, a gente vai a cada ano, o que o prefeito atual está fazendo, o outro vem contrariando, criticando e não vai fazer mais. Então, o Segundo Tempo, ele era um projeto muito legal, que agora é a PELC. A PELC é semelhante ao governo federal, mas está para acabar também e o governo não está renovando. Então, aí o que você faz? Me parece que a PELC tem 12 mil atletas, que é cultura e esporte. Me parece que não tem renovação. Aí você pega 12 mil atletas e fala para ele que não vai ter treino mais. E aí, cara, qual é a consequência disso? Consequência social, porque aí é social. A ociosidade. O menino foi apresentado à capoeira. Tá, e aí, o que ele vai fazer? O professor não vai lá dar sem receber. E aí, o que ele vai fazer? Então é uma coisa complicada. E aconteceu mais ou menos isso com o Segundo Tempo. Não é? Na época... Estava muito bem aqui, né? Estava legal. Mas é aquele negócio. Aí um secretário entra, eu acompanhei umas entrevistas aí, né? Porque todo mundo vai criticar o secretário, porque todo mundo tem o ideal que seria, né?
Mas, pô, vamos cooperar. O esporte do Suzano, ele precisa de ajuda, cara. Ele não precisa de vir um cara aqui, criticou, falou de alguém. Ele precisa de gente trabalhando. Nós precisamos se unir. O pessoal reclama, pô, meu secretário nunca fez esporte na vida. A gente tem que compreender, cara, que hoje o cargo de secretário é um cargo político. Dificilmente um prefeito ele consegue fazer com que o secretário seja um cara técnico. Difícil, em todas as áreas. Se o cara é técnico, se ele tiver engajado a política, ele fica. Se não quiser, não tá. Isso é na sua área, no jornalismo, em tudo, cara. Pô, qual a experiência do secretário de comunicação? Pô, não, ele é. Ah, beleza, sorte. Mas ele tem o lado político dele. A gente não entendeu isso ainda. Não é? A estrutura da saúde está entendendo, que ela está passando para as organizações sociais tocar a saúde. Né? Então, acho que o futuro é esse. O cara entra como um político, contrata alguém para fazer o esporte e tudo mais. Porque senão, vamos ficar... O Ricardo vem para cá, fala do X, o outro vem para lá, fala do outro. Então, umas coisas que a gente... Isso não vai levar ninguém a nada. Só vai levar a cair cada vez mais o esporte de Suzano. Você acha que a lei do incentivo ao esporte aqui no Brasil, ela está enfraquecendo? Você precisa de... Na verdade, pelos orçamentos que a gente tem visto aí para o setor, não é uma prioridade, né? Realmente não é. Então, nós passamos aí uma distorção muito grande aí da Rouanet, né? Quando o cara fala Rouanet, então porque eu trabalho com isso, né? Hoje eu trabalho especificamente com lei de incentivo. O que nós tivemos de notícia negativa da Rouanet, então isso pega também. Então o empresário hoje chega, pô, eu vou investir e vou ser colocado em escândalo. Então isso deu uma diminuída legal. Eu não gostei dessa divisão do Ministério do Esporte também, né? Que o Ministério passou a ser uma pasta. Então eu não sei. Eu recebi agora no Ministério do Esporte um recadastramento. Olha só, todos os projetos parados e nós fomos recadastrados. Então fica tudo parado. Então fica na mercê. Passei a metade do ano, ninguém mais tem imposto de renda para investir. Então praticamente, se marcar bobeira, nós perdemos esse ano. E eu estou com, por exemplo, a usina lá, eu tenho 1.800 alunos. Como é que eu faço? Vou falar, espera o ano que vem. Entendeu? Bem complicado, então, né? complicado. Mas isso em função dos maus profissionais também. Que houve, sim, na Rouanet, escândalos. Né? Houve, sim, no esporte, escândalos. Do cara, vai ter uma corrida em Guarujá. Tá bom, vai ter. No papel tem a corrida. Você vai no dia, não tem a corrida. E houve a prestação de conta da corrida. Isso existiu aos montes. Entendeu? Então é uma coisa acaba prejudicando um projeto que às vezes os bom, outros, né? Os outros bons os outros projetos. bons acaba prejudicando. O projeto, projeto Futuro Brilhante, né? Vocês conseguiram desempenhar uma boa ação, né? Eu queria que você falasse um pouco desse projeto. Então, nós temos essas 8 modalidades agora e a gente procura sempre pegar as referências do esporte de Suzano. Por exemplo, quem trabalha com handball, então eu vou lá, pego os melhores. Meus professores são os melhores. Então tem um trabalho maravilhoso. O basquete, pra você ter uma ideia, cara, eu tenho 700 atletas de basquete. Então eu estou no handball chegando a 300 meninos de handball. Então a DAT, o Futuro Brilhante, ele procura trabalhar nesse esquema. A massificação. E agora, fora do projeto da prefeitura, porque esse edital é só para massificação. A gente tem que competir. Então eles estão competindo os jogos da juventude, o handball, o judô, o atletismo, ele vai para a fase regional já. Ou seja, eu já estou pegando os meus atletas e já estou passando. Um outro ponto que nós conseguimos esse ano é voltar as equipes, voltar a cidade a disputar os jogos regionais, que tinha parado. Então o nadador, nós temos 2 piscinas públicas. Poá não tem piscina. Poá era campeão dos jogos de natação. Pô, mas como você vai explicar? Poá campeão dos jogos de natação. Porque os atletas de Suzano estavam competindo por Poá. Então agora, voltando para os jogos regionais, nós vamos segurar esse atleta de Suzano para ter rendimento do atleta. Então, Futuro Brilhante, eu acho isso. O nome já diz tudo, né? Futuro Brilhante. Então, nós queremos fabricar atletas. Nós queremos fazer com que a gente
né, consiga, em todas as modalidades, formar jogadores. E tem tido bons resultados aí, né? Tem muito. Algumas medalhas aí. Tem. Ontem nós fomos entregar os kimonos lá no núcleo do Instituto Guzmão. Nós temos lá 250 atletas. Fomos entregar, nós levamos uma atleta de referência, que é a Aline, aqui de Suzano, que vai para o Japão, cara. A menina com 14 anos já é seleção brasileira. E ela é do nosso Futuro Brilhante. Então é um negócio bacana. Então é uma coisa que o caminho está certo. Só precisamos, né, fazer com que os esportistas, aqueles que fazem esporte na cidade, parar de criticar secretário, porque a condição é nossa de fazer. Não é do secretário. O secretário tem que fomentar. Porque você sabe, a prefeitura não tem dinheiro nem para tocar as áreas básicas. Você vê, a saúde está sempre faltando alguma coisa, a educação é precioso. Outra coisa que deve-se elogiar também é esse link desses projetos dentro da escola, tanto do Estado como a municipal, né? Nós passamos aí por uma tragédia e nós tivemos a felicidade de ter atletas que estudavam nessa escola, né? E eu acho que o esporte, cara, ele poderia até ser agregado mais. Poderia ter evitado? Eu não sei se evitado, mas se a gente tivesse mais coisa dentro da escola, talvez a energia canalizada fosse outra, entendeu? Mas... O projeto Futuro Olímpico que você tinha a ideia de implantar, ele continua engavetado ou não? Já tem alguma coisa? O Futuro Olímpico está em Guaíra, já está em Guaíra, Miguelópolis, Ribeirão Preto e Orlândia. Nesse eu já passei. Como que funciona? Ele é o complemento do Brilhante. Preparar, tipo, você faz a base, né? Você faz a base. Aí eu tenho o Olímpico, que já visa essa base. Quem se destacou nessa base do Brilhante, do Futuro Brilhante, ele vai para o Olímpico, porque agora ele vai visar competições. E quiçá até uma Olimpíada. Né? Certo. Bom, o Brasil, a gente sabe que é o país do futebol, né? A DAT tem também a intenção aí no futuro de estar com modalidades do futebol também? Então, nós dependemos a prefeitura, as prefeituras da região, elas soltam chamamentos públicos para as entidades para desenvolver o esporte. Eu tentei o futsal, mas uma outra associação ganhou o projeto de futebol. Então, dentro do projeto da prefeitura existe do futebol, do futsal, né? Então é legal, porque nós no futsal também, na minha época, nós tivemos equipe na Liga Nacional. Nós tivemos aí o ginásio do Sesc recebendo equipes, Falcão e tudo mais. Então, a gente não pode também, eu acho que o voleibol, por exemplo. Não, porque o voleibol voltou. Cara, tem que voltar todos os esportes. Suzano tem uma predisposição ao voleibol? Não, cara, ela tem uma predisposição ao esporte. O voleibol é importante? É importante, mas, cara, nós temos outros esportes. Nós temos, vou citar umas pessoas do passado de Suzano, Isao, Nishikawa, o Davi Trinca, nós tivemos excelentes jogadores. O meu irmão, o Enio, no vôlei, cara, são caras que foram formados aqui. Agora, não adianta você ter uma equipe de ponta onde não tem referência. Quer dizer, cadê o trabalho? Cadê o atleta de Suzano, entendeu? Mas é importante se fazer isso. Mas você tem que ter o espelho, mas esse espelho só vai funcionar se você tiver gente observando, eu quero ser um jogador. Se não tiver o trabalho, não vai dar nada. Os professores das modalidades, ou instrutores, são todos aqui da região? Como é que você seleciona? Todos de Suzano. É obrigado, pela lei 13.019, você tem que fazer um chamamento público. Então, você faz o chamamento e eles mandam o currículo para você. Aí você, na análise do currículo, você tem que pegar os melhores. Então, aí você pega. Aí a associação, uma coisa também que está virando legal, eu estou registrando esses professores, que não era uma cultura de se registrar, né? Então é legal porque a gente registrando se valoriza mais. Registrando você tem mais custos, você dá mais segurança. Vou até contar um caso de um professor de atletismo, foi trabalhar de moto e sofreu um acidente. Ele está no INSS até hoje. Quer dizer, se ele fosse no esquema de uma MEI, o cara estava sem respaldo nenhum. Entendeu? Então essa valorização do profissional, todos são de Suzano. Se ligar agora, eu tenho todos aqui, entendeu? Então é uma coisa importante, e são referências.
são referências, são os melhores, pela análise do nosso currículo, né? Fausto, estamos encerrando aqui a entrevista. Eu queria que você deixasse os contatos da DAT e quem quiser participar, ainda dá para participar? Como que é feito essa seleção? Nós temos 2 tipos de inscrição. Ou no próprio núcleo, que nós temos as campanhas feitas nos bairros, que aí a pessoa vai ver as faixas das escolas. Nós temos o Paulo Portela na secretaria também, que o telefone lá é 4746-1886. Nós temos a ADAT, a sede da ADAT também, que o telefone é 4743-3853. Vamos repetir o da ADAT. 4743-3843. Certo. E temos também o nosso site, agora que já está em... Está no ar já. Está no ar, que é o www.adat.org.br, que nós conseguimos a chancela org também, que foi legal. Entendeu? Tá certo, obrigado pela entrevista. Prazer, muitas mensagens aqui, o pessoal te parabenizando. Por exemplo, aqui o Claudenor aqui está perguntando falando, Fausto, precisamos voltar com o ciclismo aí, né? Tem muita gente mandou mensagem aqui te parabenizando. O Claudenor é um excelente cara, trabalha com a escolinha de ciclismo, que esse ano, nos critérios que houve, também não houve chamamento do ciclismo, mas eu tenho uma paixão pelo ciclismo, né? Nós tínhamos uma equipe profissional que era um destaque maravilhoso. E nós vamos voltar mesmo. O meu sonho é ter todas as modalidades dentro da DAT, né? Mas esse ano o ciclismo ficou meio... Porque o ciclismo é uma coisa diferenciada, né? A gente às vezes não tem noção do que a periferia sofre. Nós tínhamos o Claudenor passou por isso. E nós tínhamos que levar as bicicletas, porque eles não têm acesso à bicicleta, cara, eles não conhecem o parque. Então a periferia... Os equipamentos de segurança. Equipamentos, também, né? Cotoveleira e tudo mais. Aí você vai para uma criança aqui do Rio Abaixo, que não fica 4 quilômetros do centro, o cara não conhece o parque. E não tem acesso ao parque. Então é uma coisa diferenciada. Então agora nós fizemos o projeto skate, nós vamos levar o skate para a periferia também, para o bairro, e também nós contratamos o Sandro Testinha, que tem aquele skate social skate, né? Skate. Ele vai trabalhar com a gente também. Bacana. Mas qual é a noção? Uma referência, né? Uma referência. Nós temos a melhor pista de skate da região. Só que o pessoal da periferia tem que ter acesso a essa pista. Então o que nós vamos fazer? Vamos para a periferia, vamos levar skate para a periferia e trazer esses meninos da periferia para a pista de skate. Não ao contrário, fazer que eles venham aí e não saibam nem como usar aquelas rampas, né? Então o projeto de skate, eu acho que o profissional também, nós achamos em pegar o melhor profissional da região. Tá certo. Fausto, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Espero que volte aí com novidades. Estamos à disposição. Tá certo, muito obrigado. Valeu, parabéns pelo trabalho. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até a próxima entrevista.